seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Estúdio Comunicafé, o seu espaço de conversa, conexão e transformação. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que toca todos nós em algum momento da vida: o equilíbrio nas relações de casal. Sabe quando um dá demais e o outro só recebe? Ou quando machucado a gente sente vontade de dar aquele famoso troco? Existe uma espécie de lei invisível que rege as relações, que é a lei do equilíbrio. Ela atua tanto nas trocas positivas quanto nas negativas e pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma relação. Quem vai nos ajudar a entender tudo isso com muita sensibilidade e profundidade é a Maria Martins, que é especialista na arte de se relacionar e que há anos orienta casais e pessoas a enxergarem o amor com mais consciência, respeito e maturidade emocional. Então já pegue aí a sua caneca de café e vem com a gente! Maria, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Eu vou deixar que você se apresente, né? Eu já te apresentei um pouquinho, mas eu gosto quando o convidado, a convidada fala sobre si, que a gente consegue conhecer um pouquinho mais. Então, o microfone é seu. Obrigada, Camila. É uma alegria estar aqui com você. Para mim é uma honra ser conduzida por você aqui nesse momento de conversa, para a gente falar sobre um tema tão relevante na nossa sociedade. Sim. Então, eu me chamo Maria Martins, eu sou educadora física de formação, pedagoga, e em 2008 eu conheci a abordagem das constelações familiares, onde a gente fala sobre as leis do equilíbrio. Então, eu me tornei uma consteladora, terapeuta e, mais recentemente, escritora para levar adiante esse conhecimento para outras pessoas. E hoje eu atendo fazendo grupos, atendimentos individuais, sempre levando esse conhecimento adiante. Muito bom, tá vendo? Quando o convidado, a convidada, ela se apresenta, é muito melhor, não é? Então, para a gente começar nosso bate-papo, Maria, explica pra gente na prática essa chamada lei do equilíbrio dentro dos relacionamentos amorosos, onde ela atua, por que ela é tão determinante na troca do casal. Tá, perfeito, Camila. Antes de falar da lei do equilíbrio, como ela atua hoje, eu vou falar sobre como essa lei foi estruturando a partir da própria existência humana. Porque ela é uma lei, assim como as duas antes dela, né, que é pertencimento e ordem, que são leis que regem as relações, só que essas duas primeiras leis, elas regem as relações dentro da nossa família de origem. E a lei do equilíbrio, ela já rege as relações entre iguais. Então, relacionamento de casal, relacionamento entre amigos. Relacionamento entre pessoas. Exato, né? isso. Então, essa lei, ela foi, imagina que lá na época dos nossos antepassados, estava lá um grupo, e um membro desse grupo, ele precisava sair para caçar. E esse membro, ele se esforçava muito para conseguir essa caça. Então, ele, né, pegava lá a presa e trazia para o clã, para a tribo. E daí imagina que, depois de todo esse esforço, fosse destinado para ele a pior parte. Imagina como que ele ficaria. Sim. E qual seria a disposição da próxima vez que ele tivesse que caçar, de trazer essa presa para esse grupo. Sim. Né? Então, para esse guerreiro que vai lá e se esforça e faz tudo que precisa ser feito para trazer o alimento, ele precisa ser premiado com o melhor pedaço para que ele recupere as suas energias e se sinta motivado a continuar entregando o melhor dele a serviço de todos. Então, quando a gente transfere isso para os nossos relacionamentos hoje, a gente vê que isso é um registro que ainda está em nós, na nossa psique. Então, hoje, para que as relações elas tenham sucesso, essa lei do equilíbrio que foi estruturada a partir da nossa própria existência,
ela precisa ser respeitada. Então, dentro da relação de casal, para que haja uma relação saudável, é preciso que haja essas trocas. Eu entrego o meu melhor para a relação e o outro entrega o melhor dele também. Sim. E ambos recebem o melhor. Exato. E o que foi observado, né, no trabalho que o Bert Hellinger fez, né? Observou atendendo as pessoas, os casais. Que quando um dá mais dentro da relação e o outro não retribui na mesma proporção, o equilíbrio começa a não acontecer. Sim, né? é verdade. Então, ele percebeu também que se eu, dentro do relacionamento, entrego algo para o meu parceiro, imediatamente ele sente uma pressão de devolver da de mesma volta. forma. Se ele for uma pessoa que estiver numa condição de fazer essa troca. Porque muitas vezes existem casais que eles não estão numa condição emocional de fazer essas trocas. Mas o natural seria, eu entrego algo, essa pessoa que está comigo Eu te entrego me devolve. A gente outra sente, coisa, né, sim. essa pressão imediata. Só que foi observado que para que o relacionamento cresça e se torne cada vez mais próspero, eu entrego algo, você recebe, você adiciona algo e me Sim. devolve. Sim, No momento que você me devolve algo a mais do que aquilo que eu te entreguei, imediatamente eu também sinto uma pressão interna de adicionar algo ao que eu recebi e te devolver. é aquela história da vasilha, né, de açúcar, por exemplo, vou dar um exemplo, de açúcar. Você pede o açúcar emprestado para sua vizinha porque você quer fazer um bolo e você descobriu que acabou o açúcar no meio da receita. Aí sua vizinha muito generosa vai lá e te dá um bocado de açúcar para você terminar aquele bolo. Você terminou o bolo, você vai ter que devolver a vasilha para... Ou você terminou de fazer o seu bolo, né? E aí usou o açúcar, você vai ter que devolver a vasilha para ela. Você vai devolver a vasilha vazia? Não, aí você vai lá, corta um pedaço daquele bolo que você fez e devolve para ela a vasilha com o bolo. Seria mais ou menos isso na prática, então. É, exatamente. É isso que acontece. Quando você falou isso, eu me lembrei que eu aprendi essa lei do equilíbrio com a minha mãe. Ela fazia muito isso, né? A gente morava no interior e ela tinha as comadres. Então, quando se matava um bicho, né, que eles chamavam assim, então ela tirava ali um pedaço e mandava para a vizinhança. Geralmente aquela vizinhança que já tinha mandado algo para ela em algum momento. Então, Sim. existia essa troca, né? Essa troca equilibrada. Muito legal. E Maria, você fala muito sobre o que não é dito, não é sentido. Certo? Quando um desequilíbrio acontece, seja por excesso ou seja pela falta dele, o que isso provoca no vínculo do casal? Perfeito, Camila. Qual que é a consequência, digamos, de trocas desequilibradas? O casal vai se afastando. Então, eles vão se afastando e muitas vezes eles não entendem conscientemente o que está acontecendo. Então, imagina dentro de um relacionamento onde tem uma pessoa que ela tem uma compulsão de fazer. E ela faz, e ela faz, e ela faz. E ela nunca abre o espaço para que o outro Também dê uma faço. contrapartida. E geralmente são essas pessoas que chegam exaustas, cansadas e dizem, eu não aguento mais o meu relacionamento. Porque geralmente as mulheres, tá? Eu atendo mulheres todos os dias que me trazem essa queixa. Eu faço tudo, o meu parceiro não faz nada. Geralmente o que acontece? Existe uma compulsão de fazer, porque isso é um padrão que a gente traz também do nosso sistema familiar. A gente aprendeu assim, que a gente, principalmente as mulheres, a gente precisa sempre estar fazendo, sempre estar servindo para que a gente possa ser amada. Sentir que a gente é importante, sentir que a gente tem valor. Então a gente leva esse padrão que a gente trouxe lá da nossa família de origem para o nosso relacionamento amoroso. Então o que eu faço com as minhas clientes? Falo para elas, para de fazer.
abre o espaço. Porque assim, a gente vai invadindo o espaço, a gente vai invadindo, vai fazendo. Mas Maria, eu falo para eles fazerem e eles não fazem. Mas não é bem isso que acontece. A gente fala, mas não deixa. Né? Exato. E quando eles fazem, a gente ainda critica e fala assim, mas você não fez desse jeito, eu queria que você fizesse desse jeito. Então, é verdade. A gente quer que eles façam e ainda tem que ser no nosso tempo e do nosso jeito. E aí vai desequilibrando. E quem mais entrega dentro de um relacionamento é quem vem com esse sintoma, né, de muito cansaço. E geralmente quem vai embora dos relacionamentos é quem mais recebe. E isso é muito louco. Parando pra pensar dessa forma, é verdade. Por que será que quem vai embora é quem mais recebe? Já parou pra pensar? É verdade. Tem uma ideia do porquê que isso acontece? Não faço ideia. Então eu vou te explicar. Imagina que a gente tem uma relação, vamos levar aqui para uma relação de amizade. Então eu estou sempre fazendo algo para você. Estou sempre fazendo. Eu tenho uma carência, eu tenho uma necessidade de fazer porque eu quero ser vista, eu quero ser amada, eu quero ser aquela pessoa que todo mundo diz assim, nossa, como ela é maravilhosa. Então geralmente nós temos esse padrão de comportamento de entregar mais e mais e mais por uma carência da nossa criança, que não se sentiu vista, que não se sentiu amada. Então agora eu faço tudo e às vezes eu até compro as pessoas, fazendo, dando presentes. E aí imagina que eu tenho essa postura. E aí eu tenho um relacionamento de amizade com você e eu tô sempre fazendo. E você vai recebendo, mas daqui um pouco você vai se sentindo tão endividada que você diz, meu Deus do céu, não posso mais nem ver a Maria. E aí você vai se afastar, você vai embora, porque você está muito endividada e você não teve a oportunidade de me oferecer nada, porque eu sou daquelas pessoas que não demonstro ter necessidade de nada. Eu não preciso de ninguém. Entendi. Então eu tô ali só para entregar. E é esse padrão que a gente leva pro relacionamento de casal. Nossa, fez muito sentido. Agora eu entendi. Caramba, e muita gente age assim e não percebe, né? Não tem a menor noção do que está fazendo, né? É verdade. E Maria, existe uma tendência também muito comum da gente querer dar aquele famoso troco, né? Vou dar o troco, principalmente quando a gente se sente ferido, humilhado, né? Me dê exemplos desse tipo de comportamento, que eu acho que é um comportamento muito comum hoje em dia, né? E de onde vem esse impulso de vingança emocional? O que ele revela, na verdade, sobre a nossa maturidade relacional? Então vamos lá. A lei do equilíbrio, ela é uma moeda de duas faces, né? Então, a gente tem o equilíbrio para o mais, que é o exemplo que eu te dei, né? A gente faz algo de bom, o outro recebe, adiciona algo, também me devolve e assim a gente troca naquilo que soma. Então, digamos que é um equilíbrio para o mais. Só que existe um ponto, gente, e esse é muito polêmico. Quando eu falo sobre isso, as pessoas muitas vezes não compreendem e às vezes, a maioria das vezes, elas não concordam. E aí eu mostro para elas o motivo, que é quando a pessoa nos fere. E quando a pessoa nos fere, a gente também precisa dar o troco. E é isso que gera muita polêmica. Maria, mas a gente não tem que perdoar? Eu falo, não tem que perdoar. Existem duas formas, agora três, que foi uma nova percepção que eu tive, da gente equilibrar as trocas quando a pessoa nos fere. E isso está relacionado com os níveis de consciência. Né? O Bert Helling, o criador, o pai das constelações familiares, ele traz que a gente se desenvolve em 3 níveis de consciência. E eu conectei esses 3 níveis de consciência aos 3 tipos de equilíbrio que a gente pode fazer quando a pessoa nos fere. É específico, quando existe a necessidade de um troco, dependendo do nível de consciência que a gente está, esse troco pode ser dessa forma.
né? Então, o primeiro nível de consciência é uma consciência pessoal. É uma consciência estreita, reduzida, aonde eu ainda estou muito infantil, olhando só para o meu umbigo. Então, quem está nesse primeiro nível de consciência, ela tem a necessidade de dar o troco. E o troco, ele é dado um pouquinho a menos. Lembra que quando a pessoa faz algo de bom, eu devolvo um pouco a mais? No caso, quando a pessoa faz algo de ruim, que me fere, que eu vou dar o troco, eu preciso dar um pouco a menos. Por quê? Porque se você dá um troco no mesmo nível, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter a vontade de dar o troco de novo. E aí vocês vão ficar trocando pro menos. Entendi. Eu dou o troco, ele dá o troco, eu dou o troco, ele dá o troco, e aí a gente pode chegar num lugar aonde a gente acaba com todos os recursos possíveis, né? Sim. Só que quando a pessoa me dá o troco um pouco a menos, o que eu vou pensar, geralmente? Poxa, eu fiz isso daqui com ela, foi pesado. E ela me deu o troco, mas ela Pegou leve. Ela pegou leve. Então, quer saber? Nem vale a pena eu fazer algo que fira. Vamos voltar a trocar naquilo que soma. E por que é tão importante, Camila, a gente equilibrar dessa forma, dar o troco? Ou compensar, ou deixar ir, que é o que o pessoal fala de perdoar. Mas isso já é nível para quem já está quase iluminado, né? Que é o deixar ir. Então, imagina que, né, eu vou dar um exemplo que aconteceu com uma amiga querida. Não vou nem usar exemplos de casal aqui para não comprometer a história de ninguém, tá, gente? Mas eu tenho uma amiga de faculdade que nós, assim, éramos muito próximas. Era uma amiga, assim, que a gente ficava lá deitada embaixo da árvore quando não tinha aula e ficava conversando por horas. Só que ela foi casar. E quando ela foi casar, eu não botava muita fé no noivo dela, né? Então eu Se ela não sabia disso, tá sabendo agora. Amiga. Então, aconteceram várias coisas no dia do casamento dela e eu não pude ir pro casamento dela. Não fui. E ela ficou muito magoada comigo, muito ferida. Então, houve uma quebra da nossa relação. Eu feri. Sim. Eu fiz algo que decepcionou. E ela se afastou de mim. Por 2 anos, a gente ficou afastadas. Então, um dia, eu, olhando os meus contatos, né, ali de WhatsApp, eu vi a foto dela e ela tava com uma flor no cabelo, ela tava bem linda, assim. Aí eu mandei uma mensagem. Eu falei, nossa, você tá linda nessa foto. Ela falou, foi uma apresentação de capoeira que eu fiz. Eu falei, tá. Naquele momento, eu pedi pra ela uma segunda chance. Eu falei assim, amiga, eu sei que eu te feri. Eu sei que você ficou muito chateada, mas eu sinto muito a sua falta. E aí, eu pedi uma segunda chance e a gente marcou de conversar. Eu fui numa loja, cama, mesa e banho, comprei o cobre-leito mais top que tinha na loja. Falei, eu vou presenteá-la, né? Sim. Então a gente se encontrou, eu entreguei o presente, falei, amiga, tá aqui, o seu presente de casamento. E naquele dia a gente conversou, a gente chorou e a gente viu o quanto que nós tínhamos sentido falta uma da outra. Sim. Então ali ela me deu uma segunda chance. Eu pedi uma segunda chance, ela me deu uma segunda chance e a gente pôde restaurar o nosso relacionamento. Que aí é o segundo tipo de equilíbrio, que é a compensação. Ela não precisou me dar um troco e aí já é o segundo nível de consciência. Pessoas que estão no segundo nível de consciência, elas aceitam a compensação. Então eu te firo, mas eu quero retomar a relação com você. Porque, Sim. Detalhe, a gente só vai dar o troco com quem a gente quer retomar a relação. Sim, é verdade. Se você me fere e eu não quero retomar a relação com você, eu vou embora? Não necessariamente eu preciso te dar um troco, mas eu me afasto, igual a sua amiga fez. Então, me afasto,
rompeu ali a relação, né, a nossa relação, até que a pessoa, né, uma das duas, procure novamente e tente essa segunda chance. Exato. Geralmente isso acontece quando a pessoa é importante pra gente. Sim, E a claro. gente quer retomar. Claro. E geralmente funciona melhor quando quem feriu vai em busca de restaurar a relação. Sim. E aí, a pessoa que foi ferida, ela tem duas atitudes possíveis. Ela pode aceitar a compensação ou ela pode se negar. A relação ela só pode ser restabelecida se a pessoa que foi ferida aceitar a compensação. Sim. E no caso também do troco, que o troco não é uma vingança, é algo que também precisa estar consciente. A pessoa pode chegar, a pessoa que foi ferida, aí ela pode chegar e dizer assim, olha, você me feriu, mas você é importante para mim, eu vou te dar o troco. Mas ela precisa também saber que aquela pessoa que a feriu quer retomar a relação. Porque se a pessoa que feriu também disser, não, é isso daí mesmo, pode deixar, tô indo embora. O que vai acontecer é que as relações acabam. Sim. E se a gente for fazendo isso repetidamente com várias pessoas, a gente vai ficando muito pobre. Sim. Por isso que quando a gente chega numa certa idade, a gente olha muita gente olha pro lado e diz assim, nossa, mas eu me sinto tão sozinha, porque eu fui jogando as pessoas que eram importantes para mim fora porque eu não soube dar essa segunda chance. E não necessariamente dar o troco, então, é uma coisa ruim. Não. Né? Porque você não rompe com a relação, se aquela pessoa realmente é importante para você, mas ao mesmo tempo você tem aquele sentimento de pronto, agora estamos quites. Você fez comigo, eu fiz contigo. Né? Num nível menor, como você explicou, mas pronto, agora a gente está quites, vamos retomar daqui para frente, né? Vida que segue, bola para frente. Então é até melhor do que um rompimento de uma relação com alguém que é importante para você. Por isso que eu digo que dar um troco, então, pode não ser tão ruim assim, nesse ponto de vista. Sim, no ponto de vista sistêmico, que é o que eu estou trazendo aqui, Sim. dar o troco é maravilhoso. É. Fazer esse equilíbrio, porque você garante que as relações sejam restabelecidas. É verdade. Por exemplo, eu tenho 25 anos de relacionamento amoroso. Você acha quantas vezes eu já precisei compensar o meu marido, porque ele tem dificuldade de dar o troco, tá, gente? E percebendo isso, o que eu faço? Quando eu piso na bola com ele, eu já venho e falo, amor, eu vou te compensar. Porque eu sei que ele não vai me dar o troco. Sim. Só que olha o que acontece quando a pessoa não dá o troco, Camila. A pessoa que fere, ela vai se sentindo muito culpada. E aí ela fica de consciência pesada, culpada e em débito. E a pessoa que é ferida, ela fica inocente, de consciência leve e com crédito. É verdade. E aí o que acontece? O casal ou as relações vão se afastando, vai criando uma barreira entre essas duas pessoas. Quando a pessoa que foi ferida, tá, de consciência leve, que está se sentindo inocente, com muito crédito, quando ela decide dar o troco, o que ela está dizendo? Eu abro mão da minha inocência, eu abro mão dos meus créditos, eu abro mão da minha consciência leve, porque você é importante para mim. Uau, hein? Porque você vale a pena. Sim. E eu também fico culpada, igual você. E aí 2 culpados têm mais chance de trocarem. E a gente pode até se divertir dando troco. Caramba! É verdade. E isso precisa ser comunicado, é uma dança. Relação de casal é uma dança, mas a gente precisa estar consciente. E você acha que o compensar, você precisa dizer necessariamente? Estou te compensando por isso, por aquilo, ou não? Você simplesmente compensa
mas não fala nada. E será que o outro vai perceber, vai se ligar que você está compensando, que ele está sendo compensado por um erro seu, uma falha sua ou não? Você acha que é necessário dizer? Sim, tudo precisa ser comunicado. Tudo. Inclusive o troco. Então tem um exemplo pessoal, né? Eu com meu marido, que ele marcou algo comigo, marcou um compromisso numa sexta-feira, como ele era muito ocupado, né? Ele foi militar há 27 anos, e sexta-feira ele chegava mais cedo. E então ele marcou comigo da gente tomar um vinho e namorar. E aí ele falou o seguinte, ele me ligou, né? A gente tinha marcado esse compromisso previamente, e ele não chegou na hora. Daqui a pouco ele me liga e fala, amor, é o lançamento do livro do meu amigo e eu vou pro lançamento do livro. E eu fiquei pé da vida, não por ele estar indo pro lançamento do livro, mas porque eu senti que o compromisso que ele tinha marcado comigo não era importante. Sim. Né? Ele colocou algo, ele decidiu que ia fazer algo sem considerar que nós tínhamos um compromisso prévio. Então ele perguntou se eu queria ir, eu falei, não vou. E fiquei pé da vida mesmo, né? E aí eu fiquei pensando, eu vou dar o troco. Eu conheço essa lei, ele também. Então eu fiquei pensando na minha cabeça, matutando, né? Mulheres. Sim. Pensei, bom, ele vai chegar, ele ainda vai me acordar, então eu vou fazer o seguinte, peguei um travesseiro, um cobertor e deixei lá no sofá e tranquei a porta do nosso quarto. O que aconteceu? Ele chegou, viu, Sim. já se acomodou ali, dormiu, deu 6 da manhã, eu acordei, passei a mão na cama, eu tinha esquecido, né? Passei a mão na cama, vi que ele não estava, fui lá onde ele estava, no sofá, falei, vamos pra cama, porque já passou a raiva, eu já te dei o troco. A gente voltou a dormir, depois levantei, a gente preparou o café da manhã, conversamos sobre isso e ficou tudo certo. Então, eu falo que o troco, o equilíbrio é assim, é igual conta de bar. Você fecha a conta e passa a régua. Quando você equilibra, você não volta mais a falar naquilo. A menos que seja uma coisa leve. Vocês vão falar daquilo com leveza. E aquela história de dar o troco na mesma moeda não é legal. Então, nesse caso, porque, usando o seu exemplo, né? Imagina que ele estava lá no lançamento do livro e você fica chateada porque vocês tinham marcado e você, ele tá na rua, então peraí que agora eu vou me arrumar e eu vou sair também e vou pra não sei aonde, vou chegar tarde em casa. Ali o teu troco já tá, não sei se igualando ou até passando do dele, então isso pode trazer problemas mais pra frente, né? Exato. Então você tem que também ter essa consciência de que na mesma moeda não é legal. Nem na mesma moeda e nem um pouco a mais. Sim. O que acontece? Se você vai arrumar é um outro problema. Aí vai virar esse looping de troco pro mais. Eu dou o troco, Sim. ele me feriu, eu firo mais. Agora ela me feriu, eu firo mais. Que é o que acontece geralmente. Muitos casais estão geralmente realmente assim, nesse looping. Igual você falou, é verdade. E assim, por quê? O que é o pensamento que está? Ele me feriu, então agora eu posso me vingar do jeito que eu quiser. O troco não é vingança. Por que eu dou o troco, gente, pro menos? É para oferecer a possibilidade de eu também abrir mão da minha inocência para, digamos assim, descer para o mesmo nível. Mas o que eu ouço as pessoas dizerem quando elas são feridas é que elas dizem assim, eu não sou igual. Eu não vou me rebaixar a esse nível. É o contrário. Se a pessoa valer a pena, eu vou me rebaixar. Eu vou descer o nível dela. Sim. Se o meu marido me ferir, eu vou descer o nível dele, se houver uma chance da gente ficar juntos. Sim. Porque ele é importante pra mim. É verdade. Né? Então, se as relações valerem a pena, desce o nível. Se torna culpada também. Abre mão da inocência. Quem quer ficar inocente, de consciência leve, é a criança. Relacionamento de casal é assunto de adulto. Então é tomar lá da cá. Meu professor de constelação, Décio, ele dizia assim, que relacionamento de casal é briga de cachorro grande. A gente tem que saber o que a gente quer e lutar pelo nosso osso. Sim.
Então, se o seu osso é valioso, luta por ele. É verdade. É isso mesmo. E o que você falou faz muito sentido, né? É a criança ferida que acaba agindo de forma sem pensar, muitas vezes, né? E como que esses modelos que nós recebemos dos nossos pais, que acaba sendo, né, que foi o nosso primeiro contato ali na infância, então que a gente acaba recebendo dos nossos pais, eles podem influenciar nesses desequilíbrios que acabam perpetuando nos nossos próprios relacionamentos. Você acredita que isso realmente tem a ver com o que a gente aprende dos nossos pais? Total. O que a gente presencia lá na nossa infância, no relacionamento dos nossos pais, se torna um modelo. Ou para repetir, ou para excluir. Então eu vou para uma polaridade ou para outra. Só que nenhum desses lugares é o ideal. Mas só que a gente faz isso de forma automática e inconsciente. Sim. Porque as dores que eu tenho na infância, os traumas que eu tenho de infância, no momento que eu estou sob pressão no meu relacionamento amoroso, é o gatilho que eu vou acionar e eu vou acessar essa mesma emoção da criança. Então, é como se tivessem ali no momento de crise no relacionamento, como se tivessem duas crianças se relacionando, com os seus gatilhos ativados, e isso é assunto para um podcast inteiro. Sim. Falar sobre o trauma da criança e o que acontece quando uma criança é traumatizada. Ela vai repetir esse padrão, porque uma parte dela fica congelada, e aí o nosso parceiro amoroso, ele é alguém que vem atraído pela nossa dor, pelo nosso trauma, para nos lembrar e nos mostrar que existe um trauma que precisa ser resolvido. Então, por exemplo, um relacionamento onde o parceiro é abusivo. Ele está mostrando para essa parceira que, olha, você precisa resolver isso. Você precisa aprender a estabelecer limites claros. Você precisa aprender a comunicar a sua necessidade. Você precisa aprender a se defender. Só que como a gente está inconsciente ali no primeiro nível de consciência ainda, a gente acha que essa pessoa está ali por um castigo. Não é. Ela está sinalizando. E ela tem aquele padrão de comportamento com você porque de alguma forma você permite. Sim. A sua postura permite. Porque para que tenha uma vítima, precisa ter um agressor. E para ter um agressor, precisa ter uma vítima. Então é chave fechadura. Ninguém faz nada com a gente que a gente não permita, né? Exato. Consciente ou inconsciente. Ou inconsciente, E geralmente exato. é inconsciente. Sim. Então as dores da criança, elas reverberam na relação de casal. Por quê? É um convite para você olhar e curar. Sim. O Dr. Gabor Maté, que é um psiquiatra que estuda trauma, ele diz que o nosso parceiro vem para nos ajudar a curar o nosso trauma original. Mas às vezes acabam fazendo novos traumas. Sim. E aí? Por que isso? Porque às vezes essa pessoa chega, eu até costumo dizer isso nos eventos que eu faço, quando eu trago esse tema, que é o seguinte: às vezes essa pessoa chega muito forte, então ela retraumatiza. Para que eu possa lidar com o trauma, né, e acessar isso de uma forma que me leve à cura, eu preciso chegar de uma forma muito amorosa. Eu preciso entregar recursos para essa pessoa, os recursos que ela não tinha quando ela era criança e que por isso ela ficou traumatizada. Então, para um parceiro ajudar a gente a olhar para o nosso trauma, ele precisa estar mais evoluído. Só que não é isso que a gente vê. A gente vê duas crianças traumatizadas, cada um acessando as dores do outro. Sim. E aí a gente está sempre na reatividade. E a reação, ela é movida pelo cérebro emocional, não é pelo cérebro racional. A ação é pelo cérebro racional, mas a reação é o cérebro emocional que está na frente, ou seja, a nossa criança ferida.
É verdade. E olha, se você quer saber mais sobre esse assunto, já comenta pra gente aqui embaixo desse podcast, onde você está vendo no YouTube, no Spotify ou no próprio Instagram. Já comenta se você quer ver um episódio sobre a criança interior, porque eu já fiquei curiosa pra gente falar sobre esse assunto. Vamos falar. Vamos. Mas eu vou te pedir agora que você mostre pra gente quais são atitudes práticas que um casal ele pode fazer, ele pode adotar para cultivar trocas mais equilibradas, mais saudáveis, tanto nas alegrias quanto nos conflitos. Dá uma dica, o que a gente pode fazer para equilibrar aí essas relações e torná-las mais saudáveis? Primeiro ponto, Camila, autoconhecimento. A gente precisa aprender sobre nós mesmas. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu gostaria de ser tratada, mas também como eu trato as pessoas nos relacionamentos. Então, primeiro ponto é pegar o nosso terceiro olho, virá-lo para dentro e olhar para como nós nos comportamos nos nossos relacionamentos. Na nossa família de origem, como eu sou como profissional, como eu trato o meu parceiro, como eu aceito ser tratada. E no momento que estiver em crise ali no relacionamento amoroso, silencia e observa. Ah, meu marido, meu parceiro, meu companheiro fez algo que me feriu. Qual que é a minha parcela de responsabilidade sobre isso? E aí entra a autorresponsabilidade radical. Ah, eu tenho 10% de responsabilidade sobre isso. Assume a tua parte. Ah, mas eu só posso assumir a minha parte se o meu parceiro assumir a parte dele. Não! Começa por você. Sim. Olha e reconhece a tua parte. E comunica. Olha só, a gente está nessa crise e eu reconheço que a minha responsabilidade é essa. Então, eu assumo a minha parte. Mas aquilo que é teu eu vou deixar contigo. Em algum momento, se você quiser falar sobre isso, eu estou aqui. Tudo precisa ser comunicado, né? Tudo. E muitos casais hoje não sabem se comunicar. Geralmente a gente está em crise, o que a gente faz? Hoje em dia, principalmente, cada um vai para o seu canto, pega o seu celular, vai interagir com pessoas que estão fora, com coisas lá de fora, e não para um tempo para avaliar e olhar aqui dentro. O que tem no meu relacionamento? Sim. O que tem em mim que eu preciso resolver? Porque eu digo que não existe problema de relacionamento. Existe problema de indivíduo que recai no relacionamento. Sim. Então, eu não faço terapia de casal. Eu ajudo o indivíduo a se estruturar, porque o indivíduo estruturado, ele cria um relacionamento, ele constrói um relacionamento estruturado. Muito bem. Entrando por essa abordagem, que eu quero conhecer mais sobre os seus programas, seus cursos, suas mentorias, né? Que mensagem que você deixa para os casais que desejam crescer juntos com mais consciência, mas que ainda estão presos àqueles padrões antigos e desequilibrados? O que você indicaria para não só para o casal, mas para a pessoa, como você trata a pessoa que está nessa situação? Qual é o primeiro passo para ela sair desse loop? Primeiro passo é reconhecer que tem um problema. Tá, tô com uma dificuldade, então eu preciso de ajuda. Segundo passo, me procura nas redes sociais, acompanha o meu trabalho, vai nos meus eventos. No dia 27 de julho eu vou dar uma aula aprofundando sobre a relação de casal, vai ser uma aula 100% gratuita. Olha, muito bom. Isso, e no dia 3 de agosto eu vou fazer um evento presencial em Taguatinga, no Anima Cowork, para falar sobre essas duas energias que nos habitam, a energia masculina e a energia feminina. Para a integração dessas energias, que tem a ver com a forma que a gente se relaciona com o masculino, com o feminino, com a nossa mãe, com o nosso pai, que é a forma que a gente se relaciona lá e que a gente experienciou esse primeiro círculo, impacta diretamente na forma que nós nos estruturamos e como nós nos relacionamos lá com o nosso parceiro,
ou a nossa parceira. É verdade. Que conversa poderosa, hein, Maria? Realmente, o amor, Obrigada. quando vivido com consciência, ele deixa de ser só uma emoção e ele passa a ser uma escolha, não é mesmo? E sabe o que eu costumo dizer, Camila? Que a relação de casal, ela não precisa ser uma prisão, como as pessoas imaginam ou vivem hoje. Ela pode ser um espaço de liberdade e um espaço de diversão. Sim. Mas para a gente chegar nesse lugar, a gente precisa curar as nossas dores infantis. Porque senão ficam duas crianças se atacando e fazendo desse espaço sagrado um inferno e transmitindo isso para os próprios filhos, para a próxima geração. Então, quando o casal cura, ele cura toda a sua linhagem. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui por último. Cuidem de vocês como indivíduos. Cuidem da relação. Eu falo que a relação é uma entidade à parte. Então, é eu, meu parceiro e a relação. Porque esse é o verdadeiro legado que vocês podem deixar para os filhos de vocês. Porque nós estamos colhendo relacionamentos dos nossos pais desestruturados. Sim. Eu venho de uma família onde meu pai e a minha mãe brigavam o tempo inteiro. E a minha maior dificuldade foi unir o meu pai e a minha mãe dentro de mim. Porque eu não os via unidos do lado de fora. E equalizar essas duas forças foi um desafio, e ainda é um desafio, Sim. que eu tenho aqui na minha vida. E é isso que eu contribuo para as outras pessoas, para que elas também consigam juntar esses dois dentro de si, porque aí a gente se sente inteira, e estando inteira a gente não vai para o relacionamento de casal na falta, né? Para que o outro me supra. Não, eu vou transbordando. Exatamente. Eu já vou feliz, eu no caso, eu não tomo uma pessoa para me fazer feliz. Eu já vou feliz. E aí eu tomo alguém que vem feliz e a gente transborda a felicidade e passa isso adiante para as pessoas, para os nossos filhos e filhas. Sim. E para a vida. Enfim. Muito bom, Maria. Muito bom saber que essa lei do equilíbrio se constrói com uma troca justa. Muito justa. Muito legal isso, adorei nosso bate-papo, quero agradecer muito a sua presença hoje aqui por compartilhar com a gente a sua história, os seus ensinamentos e falar um pouquinho sobre esse tema que eu sei que vai ajudar muitas pessoas, muitos casais, muitas relações a se tornarem mais saudáveis. É isso. Tudo a serviço das famílias e da vida por uma sociedade mais estruturada. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, Camila. E se esse podcast fez sentido para você, aproveita e já compartilha com seu parceiro ou sua parceira, com uma amiga que precisa saber disso. E eu te espero no próximo podcast aqui no Estúdio Comunicafé. Até lá!